Vamos dar sequência? Veja bem, nós estávamos falando no bloco passado sobre o 13º. Só quero fazer uma ressalva aqui muito importante. Quanto ao pagamento, no bloco passado eu falei entre janeiro e novembro. Eu vou corrigir isso, porque a lei fala entre fevereiro, tá, e o mês de novembro para pagar a primeira parcela. Então, primeira parcela entre fevereiro e novembro, tá? E a segunda parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro. Fechou? Então, a primeira parcela, firme isso na sua memória. Primeira parcela deve ser paga entre fevereiro e até novembro, a primeira parcela. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Devo requerer a primeira parcela em janeiro, quando irei gozar férias durante aquele ano. Em janeiro já tenho que requerer ao meu empregador a primeira parcela. Uma dica importante, muito cuidado na sua prova, o empregador, acabei não falando isso no bloco anterior, o empregador não tem a obrigação de pagar a primeira parcela para todos os funcionários ou todos os empregados na mesma data, tá? Então eu posso pagar entre fevereiro e novembro, tá? Eu posso fazer o empregador pode fazer um cronograma de pagamento. Ele não precisa pagar para todos os empregados na mesma época. Desde que ele pague entre fevereiro e novembro a primeira parcela, não tem problema nenhum. Não tem problema algum. E ele também não pode extrapolar o dia 20 de dezembro. Lógico, dia 24, véspera, Natal, o empregado precisa receber antes para poder gastar, fazer compra, né? Então, até o dia 20 de dezembro, o empregador tem que quitar a segunda parcela. E o que chama a atenção também é que esse 13º, o 13º integra o salário. Não falamos disso no bloco passado, mas estou reforçando para você. A lei que instituiu e a lei que vai determinar as regras quanto ao pagamento e etc. Vale a pena você dar uma lida na lei que é pouquinho. Vamos avançar então? Agora vamos falar então sobre salário in natura. Salário in natura, ou conhecido também como salário utilidade. Salário in natura, ou conhecido também como salário utilidade. O que é esse salário in natura? Ou salário utilidade? Além do salário que aquele empregado recebe, ele recebe outro benefício, tá? Em virtude do seu trabalho, em razão do seu trabalho, tá? Então, além do salário, ele recebe alguma outra gratificação, algum outro benefício, tá? Pelo trabalho que ele realiza. E esse outro benefício não necessariamente é em dinheiro, ou melhor, não é em dinheiro, porque o próprio nome diz salário in natura ou salário utilidade. Ele vai receber, tá? Em razão do cargo, em razão do trabalho que ele desenvolve, em razão de algum acerto contratual, algum outro benefício, alguma utilidade, tá? Que não necessariamente é em grana, não é em dinheiro, mas que integra o salário. Então o empregador pode falar para ele, ó, eu vou te pagar, você é um gerente, estou te contratando agora, eu vou te pagar R$5.000 de salário e ainda vou te dar um carro para você usar. Não para o trabalho, mas em razão do trabalho que você desenvolve, em razão do seu cargo, tá? Quero trazer você de uma outra empresa para trabalhar na minha empresa. Vou te pagar um salário de X e vou ainda te dar uma moradia. Vou te pagar um salário de X e vou te dar alimentação, vou te dar vestuário. Então, além do salário, é algum outro benefício, alguma outra contraprestação, tá? Que é pago em utilidade. Bacana? E essa utilidade integra o salário, é como se salário fosse, tá? Para todos os efeitos, fundo de garantia, imposto de renda, INSS e tem mais. Esse salário utilidade, tá? Esse salário utilidade deve ser anotado em carteira. Deve ser anotado em carteira. É como se salário fosse. Porque senão seria muito cômodo. Eu te contrato por 1.000, e te pago e te dou mais 5.000 de salário utilidade. Já pensou se não integrasse o salário?
Os empregadores não queriam pagar salário altíssimos. O que eles iriam fazer? Vou pagar 1.000 e vou te dar mais 6.000 de utilidades. A lei veio e disse, não. Se você quiser pagar um salário para ele e dar mais algum outro benefício, tá? Em razão do cargo, em razão do trabalho que ele desenvolve, você pode fazer isso. Mas isso vai integrar o salário e vai ter anotação em carteira e vai ter incidência de encargos. Então, o meu salário utilidade ou o meu salário in natura é outra remuneração que não é em dinheiro, mas que é em utilidade. Alimentação, moradia, carro, vestuário, refeição, já falei, qualquer outro benefício, tá? Esses benefícios vão integrar o salário, vai ter anotação em carteira e vai sofrer incidência. Bacana? Vamos dar sequência? Aqui esse assunto, gente, é importante. Por isso eu trouxe um conceito para vocês. Aí, ó, Matheus vai subir para vocês o conceito de salário utilidade. É toda a parcela, sobe pra gente, Matheus, é toda a parcela, bem ou vantagem que o empregador oferece ao seu empregado a título de gratificação pelos serviços prestados ou pelo cargo ocupado. São ainda valores pagos em forma de habitação, alimentação e outras prestações por força do contrato firmado ou ainda pelo costume. Fornece habitualmente e gratuitamente a seu empregado. Volta para mim agora. É exatamente o conceito que eu trouxe para vocês, o que nós estávamos comentando agora há pouco, tá? Qualquer outra prestação, em razão do quê? Do cargo que ele ocupa. Em razão do quê? Do serviço que esse empregado presta. Eu quero chamar a sua atenção agora o seguinte: salário in natura ou salário utilidade é em razão ao cargo que ele ocupa, tá? Ou em razão ao serviço que ele desenvolve, pela qualidade dele. Então é em razão do serviço, não para o serviço. Em razão do serviço e não para o serviço. Porque se for para o serviço, tá? Aí a empresa tem como obrigação, é uma ferramenta, é um material que ele utiliza para desenvolver a atividade dele. E não em razão do cargo que ele desenvolve. Ou não em razão da gratificação, porque eu sou um gerente, você me tirou de uma outra empresa, me fez uma boa proposta. Não. Então, se é esse carro, essa alimentação, essa moradia, é para o trabalho, tá? É para o trabalho, não é considerado salário in natura. Agora, se é em razão do trabalho, que ele desenvolve, aí sim. Bacana? Vamos avançar? Olha lá, salário in natura ou utilidade. Vantagem pelo trabalho e não para o trabalho. Vamos ver isso já já, que a legislação traz muito claro isso pra gente. Vantagem pelo trabalho e não para o trabalho. Chegou no dia da sua prova, o examinador tentou te confundir, dizendo que aquela gratificação, que aquela utilidade é para o trabalho, não é salário in natura. Salário in natura é vantagem pelo o trabalho, pelo cargo que ele desenvolve, e não para ele realizar o trabalho. Muito atento com isso. O mínimo de 30% desse valor tem que ser pago em dinheiro. Em dinheiro. E ainda a regra é o seguinte: 25% deve ser em habitação e 20% em alimentação. Bacana? Então, no mínimo 30% tem que ser em dinheiro. Então, somei todo o meu salário e a minha remuneração, o meu salário em grana e mais o salário utilidade. Somei tudo. Quanto isso me deu? X. Deste X, 30% tem que ser pago em dinheiro. Aí eu posso utilizar a diferença. 25%, não mais que 25% em habitação, não mais que 20% em alimentação. Tá? Então eu não posso exceder esses 25% em habitação e 20% de alimentação. Percebe que o legislador protegendo o empregado, tá? Agora cuidado com as exceções. Vamos ver as exceções, tá? Olha aqui, gente. O 458 da CLT do parágrafo 2º diz o seguinte: não é considerado salário in natura
o que está lá no artigo 458 da CLT, e é o que nós vamos ler agora. Só se for agora. 458 da CLT, no parágrafo 2º. Olha aí, gente, importantíssimo isso para você, tá? Parágrafo 2º. Para efeitos previstos nesse artigo, não são considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Vamos lá. Olha lá. Inciso 1. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. É o que eu disse. Se for para o trabalho, não é considerado salário in natura. Se for para o trabalho, tá? Vamos para o 2. Educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, percebe que ele agora favoreceu a educação, não é salário in natura. 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso, servido ou não por transporte público. É o 3 aí, ó. Da mesma forma, não é considerado salário in natura. Vamos lá ainda. Assistência médica hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Não é salário in natura. Olha essas exceções que podem cair na sua prova. E depois, em seguida, seguro de vida e de acidentes pessoais. Não é salário in natura. Previdência privada. Não é salário in natura. Importante isso, hein? Volta para mim agora aqui, Matheus, rapidinho, onde nós lemos a súmula 241. Olha, o artigo 458, ele diz o seguinte: os cigarros, isso pode ser cobrado na sua prova. Cigarro, cuidado. Bebidas alcoólicas, ou seja, aquilo que for causar dano à saúde do empregado. Drogas nocivas, que é considerado cigarro. Tá? Prejudicial à saúde, não poderá ser pago para o empregado a título de salário in natura, tá? Então, cuidado com as bebidas alcoólicas e cuidado com o cigarro, não é considerado salário in natura. Bacana? Vamos ver a súmula 241? Olha que importante a súmula 241 também, hein? Olha lá. Cuidado que isso pega muita gente, advogado formado ainda, que não presta atenção na súmula 241 do TST. O vale-refeição, fornecido por força do contrato, tem caráter salarial. Vale-refeição tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos. Para todos os efeitos. Cuidado com a súmula 241. Pode cair na sua prova isso daí, hein? Muito atento. Volta para mim. Então, súmula 241. Tá aqui. 241. Que o vale-refeição fornecido para o empregado tem natureza salarial. Cuidado com isso. Tem natureza salarial. Em que momento não vai ter natureza salarial esse vale-refeição? A empresa que participa do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Está na OJ 133 SDI 1 do TST. Gente, essa regrinha aqui, aposto com você que vai cair na sua prova. Toma muito cuidado. Leia essa súmula, leia essa OJ e o artigo 458 da CLT. Tá? Salário in natura tem grande chance de cair na sua prova. Cuidado com as exceções que nós lemos agora, tá? Cuidado com as exceções. Lembre sempre, se for para o trabalho, não é salário in natura, tá? Se for para o trabalho. Se é em razão do trabalho, se é em razão do meu cargo, salário in natura. Cuidado que o cigarro e as bebidas alcoólicas não podem ser pagos a título de salário in natura. Cuidado com o vale-refeição, a súmula 241, se a empresa entregar para o seu empregado vale-refeição, esse vale-refeição, este valor deve passar pela folha. Se não passar pela folha, esse empregado poderá cobrar isso no juízo.
Por quê? Porque tem natureza salarial. Quando não vai ter? A OJ 133 da DSDI 1, tá? Diz o seguinte: se a empresa participar do programa de alimentação ao trabalhador, porque esse valor ela poderá descontar depois no seu imposto de renda, aí sim não tem natureza salarial. Muito cuidado com essa situação. Gente, salário in natura é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Eu costumo sempre frisar, e às vezes até uso de repetição, para que você fixe o conteúdo e vai para a sua prova, para gabaritar a sua prova, tá? Guarde aí, leia a apostila. De repente, algo eu acabei passando aqui, é muita informação, mas na sua apostila está bem completinho, tem mais legislação, orientação jurisprudencial, para que você possa gabaritar a sua prova. Vamos lá? Temos tempo ainda. Aqui, ó, aspectos relevantes que eu trouxe para você, ainda falando de salário in natura. Aspectos relevantes: habitação, energia elétrica, veículo indispensável para o trabalho, não tem natureza salarial. Habitação, energia elétrica, aquilo que eu falei para vocês. Se é para o trabalho, não tem natureza salarial, não é salário in natura, tá? Olha aqui, além do artigo da CLT, nós temos a súmula 367. Cigarro não é salário in natura. Tá aqui fundamentado e tá na sua apostila, hein? Tá? Agora, eu acho que eu coloquei no slide. Dá mais uma avançada para mim, Matheus. Salário de idade, vedado salário complessivo, nós vamos falar. Avança mais um para mim, por favor. Não, volta. Ó, eu não anotei aqui. Opa. Eu não anotei aqui, mas olha algo importante. A empresa, o tribunal tem entendido o seguinte: a empresa entrega um carro para o seu empregado em razão do trabalho, pelo cargo que ele desenvolve, e não para o trabalho, tá? Se ela entrega esse carro para esse trabalhador em razão do trabalho, pelo cargo que ele exerce, não tem, ou melhor, tem natureza salarial. Ela entrega o carro para ele, é salário in natura, entregou o carro para ele, tá? Em razão do cargo, em razão do trabalho. Bacana. Natureza salarial, tá anotado em carteira, é salário in natura. Fechou. Agora ela entrega um outro veículo para um outro funcionário para o trabalho. Para o trabalho. Não é em razão do cargo, nem em razão do trabalho, mas para o trabalho. Tá? O tribunal tem entendido o seguinte: mesmo que ele use este veículo aos finais de semana para passear com a sua família, para ir para Santos, para ir para a praia, para ir para o clube, então ele fica com o veículo que é para o trabalho, então não tem natureza salarial, ele usa esse carro para o trabalho. Quando ele usa o carro para o trabalho, tá? Lógico, ele trabalha de segunda a sexta, sabadão o carro tá com ele, vou de ônibus deixar o carro na garagem. É ruim, hein? O que ele faz? Pega o carro, enche de gente dentro, chama o tio, a tia, a sogra, põe todo mundo, compra farinha, vamos, pão com mortadela, vamos pra Baixada. Desce, chegou na Baixada, se divertiu e tal. Segunda-feira ele pega esse veículo e vai trabalhar. E surgiu a grande polêmica. Opa, peraí. Esse carro tem natureza salarial, não tem natureza salarial, tá? Então, os tribunais têm entendido o seguinte: mesmo que ele desenvolva, ele utilize esse carro para passeio ao final de semana, não adianta depois ele cobrar na justiça e dizer que tem natureza salarial. Não tem natureza salarial. Ele pode pegar o carro no final de semana, curtir com a família e segunda-feira ir trabalhar. Não tem natureza salarial. Agora, esse camarada aqui que eu falei para vocês, que usa o carro, tá? Em razão do trabalho, em razão do cargo dele, pela proposta que a empresa fez, aí sim tem natureza salarial. Então a dica que eu dou sempre, medite nessa situação. Se é para o trabalho, não tem natureza salarial. É em razão do trabalho, em razão do cargo, perfeito, tem natureza salarial. Temos tempo ainda? Quanto tempo temos? 5 minutos? Vamos ver qual é o nosso próximo tema? Olha lá. Característica do salário. Vamos avançar. Aspectos relevantes dessa característica do salário. Olha, vedado o salário complessivo da súmula 91.
O que é o salário complessivo? Isso pode cair na sua prova. E pode cair de uma forma para te prejudicar. O examinador não gosta de você. Então o que acontece? Essa súmula 91 diz o seguinte: é vedado o salário complessivo. Ou seja, o empregador, no momento que ele vai te pagar, ele tem que discriminar todas as verbas. Salário, hora extra, DSR, periculosidade, ou se for o caso, insalubridade. Todas as verbas, vale refeição, todas as verbas ele tem que discriminar. Comissão, tudo discriminadinho no seu holerite. Os descontos, bonitinho. Ele não pode juntar todo o valor e falar assim: olha, eu te devo R$2.000, tá aqui, assina o recibo, R$2.000, já tá descontado. Não, não pode. É vedado o salário complessivo. Junto tudo e te pago, não. O contra-cheque, o recibo de pagamento dele tem que estar discriminado, tópico por tópico, verba por verba, porque é vedado o salário complessivo. E o que acontece? Também na rescisão. Na rescisão de trabalho, todas as verbas devem estar discriminadas. Bacana? Então, vedado o salário complessivo. Vamos lá? O que temos mais ainda? Características dos salários. Vamos avançar? Vamos fechar então. Característica do salário. Indisponibilidade não pode ser renunciado. O salário não pode ser renunciado. Lembra dos princípios? É isso aí. Periodicidade. 5º dia útil. Ou seja, trabalhei do dia 1º ao dia 30, recebo até o 5º dia útil do mês subsequente. E os tribunais já decidiram o seguinte, que vamos supor que esse meu empregado trabalha do dia 1º ao dia 30 de janeiro. Ele vai receber até o dia 5º dia útil de fevereiro. O que acontece? Tem esse lapso de tempo aqui. Vai ter correção monetária? Os tribunais entendem que não. Tá? Então, o salário ele tem que ser pago no mínimo mensal. Tá? Mensal. Tenho que pagar ele. Se ele trabalhou em janeiro, eu tenho que pagar ele dentro do mês. Tá? Dentro do mês. Então, no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente. Este período não é considerado atraso. Esse período não poderá sofrer correção monetária, tá? Então, essa periodicidade, ora, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser diário ou, no máximo, não é verdade? No máximo, mensal. E esse mensal, posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente e esse período não é considerado atraso. Bacana? Quantificação, vedado salário complessivo, que nós falamos, todo discriminado. E a habitualidade, todo mês eu efetuo esse pagamento. Vamos lá? Proteção do salário, falamos das características, agora vamos falar da proteção do salário? Vamos lá? Impenhorabilidade, salvo pensão alimentícia lá do 649 do CPC. O que é essa impenhorabilidade? Ora, não pode ter penhora neste salário. O legislador protege o salário por ter caráter alimentar. Eu preciso me alimentar, eu preciso comer. Então, às vezes eu recebo a seguinte pergunta: professor, a empresa pede para eu devolver. Já foi, não dá para devolver. Tem caráter alimentar. Já comi, tá? Salvo pensão alimentícia por ordem judicial, tá? Já na folha de pagamento já se retém a pensão alimentícia. Então o empregado foi e tem um filho com a Maria, um filho com a Joana. E o que acontece? Essas duas falam: vou entrar na justiça porque eu quero pensão. Ingressa com a ação, busca a pensão alimentícia para os filhos, o juiz já expede, ela já sabe onde o camarada trabalha, né? O juiz já expede, então, o mandado e já pede para penhorar lá. Então a empresa já pega esse valor, já desconta lá os 30%, o valor que foi acertado, já desconta esse valor, já deposita na conta da mãe, na conta que foi designada, tá ok? Já deposita
e já desconta do salário dele. Já desconta do salário dele. Então, essa penhora, tá, não poderá acontecer no salário do empregado, salvo no caso de pensão alimentícia. Ou melhor, só no caso de pensão alimentícia. Agora, em outra situação, não. Bacana? Irredutibilidade, salário não pode ter redução, lembra, salvo em acordo com convenção coletiva, está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Vamos lá? E os descontos, princípio da intangibilidade, 462, tá? 462, não posso descontar, tá? Valores do salário do meu empregado, salvo aqueles que são autorizados por lei, imposto de renda, INSS, tá? Então não posso descontar valores do salário do meu empregado, salvo aqueles estipulados pela legislação. Agora, poxa, mas o empregado causou dolo, aí diferente, causou dolo, tá? Deu um prejuízo na empresa, quebrou o equipamento com dolo, ele queria fazer aquilo, com dolo, tudo bem, pode ser descontado. E por culpa, se tiver previsão no contrato, tá? Então, muita atenção aí. Se teve dolo, bacana. Ele agiu com dolo, ele queria prejudicar, ele queria quebrar o equipamento. Bacana. Mas não, foi sem querer. Tem previsão no contrato? Tem previsão no contrato? Ele agiu com culpa? Tem previsão no contrato? Imperícia, imprudência, negligência? Ele agiu dessa forma, mas tem previsão no contrato? Se tiver previsão no contrato, beleza, posso descontar. Bacana? Então, desconto na folha do empregado em razão ao princípio da intangibilidade. Falei em desconto, só aqueles que estão previstos na legislação, tá? Se ele agiu com dolo, bacana. Se ele agiu com culpa, negligência, imperícia ou imprudência, tá? Se tiver previsão no contrato. Bacana? Temos ainda mais alguns assuntos aqui, ó. Descontos. Tem que ter previsão legal. Se tiver previsão legal, né? No caso do INSS e o imposto de renda, bacana, previsão legal, posso descontar. Se ele agiu com dolo, bacana. Com culpa, se tiver previsão no contrato, tá? Um aspecto relevante, súmula 342 do TST, quero que você leia essa súmula 342 do TST e as OJ 160 e 251 da SDI 1. Bacana? Então tá aqui, ó. Leitura importante para você. Deu nosso tempo já aí? Nosso tempo está estourado. Eu volto no próximo bloco. Não saia daí, tem bastante coisa ainda para ver.